Saiba mais agora sobre o que diz a Organização das Nações Unidas sobre os direitos humanos de meninas e mulheres com deficiência. Com base na Declaração Universal dos Direitos Humanos, a Organização das Nações Unidas editou a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. O texto estabelece que elas devem ter igualdade de oportunidade no transporte, residências, escolas, hospitais e trabalho, além do acesso aos sistemas de tecnologia da informação e comunicação. O artigo 6º da Convenção é especial sobre mulheres e meninas com deficiência. Segundo a ONU, os Estados devem reconhecer que elas estão sujeitas a múltiplas formas de discriminação e, portanto, devem agir para assegurar que tenham o pleno gozo de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais. Devem tomar ainda todas as medidas apropriadas para garantir a mulheres e meninas o pleno desenvolvimento, o avanço e o empoderamento. A Convenção Internacional sobre Direitos da Pessoa com Deficiência foi assinada e ratificada pelo Estado brasileiro e possui status de emenda constitucional, ou seja, tem força de lei. Quais são os principais desafios para a inclusão de meninas e mulheres com deficiência? Nós conversamos com a pesquisadora da Universidade de Brasília, Thaís Imperatori, para saber mais. Confira agora os detalhes. Existem vários dados, inclusive relato das próprias meninas e mulheres sobre violências, principalmente violência doméstica, intrafamiliar, também preconceitos e discriminações no mercado de trabalho. Então, existem dados que mostram um nível salarial mais baixo do que homens, além da própria exclusão nos processos educacionais. Existe uma cultura no Brasil do patriarcado que atinge todas as mulheres, mas sobretudo as mulheres com deficiência, que são vistas ainda como incapazes, né? Ou como objeto de cuidado extremo, né? Uma perda da autonomia desse público. A gente percebe no DF uma rede de proteção muito precária para esse público. Temos poucas instituições que atendem mulheres, por exemplo, vítimas de violência de forma geral, e mesmo essas instituições não contam, por exemplo, com recursos de acessibilidade, né? Então, intérpretes de Libras para fazerem um atendimento especializado ou divulgação de materiais em formato acessível para pessoas com deficiência visual. Então, muitas vezes, a barreira maior envolve desde o entendimento do que é esse preconceito, essa discriminação, essa forma de violação de direitos, até mesmo quando a mulher entende que está sofrendo uma violência e vai procurar o apoio institucional e encontra barreiras numa denúncia, né, ou no próprio processo. Existem várias pesquisas já mostrando o aumento de casos de violência contra a mulher de forma geral, né, em decorrência do isolamento. Então as mulheres ficaram reclusas em casa com os seus agressores e sem espaços para fazer as denúncias, né? Isso se intensifica ainda mais com mulheres com deficiência, né, e com meninas também. No caso das meninas, a gente chama atenção para o fechamento das escolas. Então a escola acaba sendo também um espaço de proteção, né, onde outras pessoas percebem indícios dessa violência e conseguem dar apoio para esse público. Se a gente for pegar até mesmo a Lei Maria da Penha, né, que foi uma mulher que se tornou uma mulher com deficiência após a vivência de uma violência no ambiente doméstico. Então, vemos que não são apenas as mulheres com deficiência, mas as mulheres que estão sujeitas a processos violentos de diferentes formas que podem se tornar mulheres com deficiência. Capacitismo é um termo novo que tem chegado no vocabulário brasileiro muito recentemente, que trata do preconceito contra pessoas com deficiência. Da mesma forma que nós temos o racismo, né, que trata do preconceito contra a raça, do sexismo, preconceito contra sexo, temos também o capacitismo. Então, vemos que existem expressões diferentes desse capacitismo para homens e mulheres. E aí, as mulheres são vítimas de formas
mais específicas desse capacitismo, né? Então existe uma cultura que tem uma cultura no Brasil que tem uma visão sobre as mulheres, e aí sobre as mulheres com deficiência isso é ainda mais reforçado. Eu vejo que é necessário fortalecer ações de acessibilidade de forma geral, né? Então, mesmo os serviços que existem, muitas vezes são muito precários, não contam com intérprete de Libras, não tem material em formato acessível, em braille, campanhas publicitárias do governo, muitas vezes também de orientação, não contam com esses recursos. Então, a gente precisa ter tanto um processo educativo mais fortalecido e pensado de forma acessível para as pessoas com deficiência, especialmente em temáticas que atingem mais o público feminino, como também atuação quando existem situações já instauradas, né? Então, uma mulher, por exemplo, que é vítima de violência e que vai procurar um serviço em um abrigo ou fazer uma denúncia, também precisa contar com esses apoios. É importante também fortalecer espaços de participação social dessas mulheres, né? Então, no Distrito Federal, nós temos o Conselho Distrital de Defesa do Direito das Pessoas com Deficiência, nós temos o Coletivo de Mulheres com Deficiência, que são espaços para apresentação de demandas, né, onde também são propostas políticas públicas, né, são espaços de cobrança do governo sobre as ações que estão sendo implementadas. É muito comum a gente pensar que a acessibilidade é colocar piso tátil, instalar elevador, mas vai muito além disso. A legislação coloca vários tipos de acessibilidade para responder várias barreiras. Então temos, por exemplo, acessibilidade nas comunicações com uma linguagem acessível, um linguajar mais simples para pessoas com deficiência intelectual. A questão, por exemplo, de acessibilidade nos transportes, que vai ser mais direcionada para pessoas com deficiência física, com uma mobilidade mais reduzida. Temos a necessidade de acessibilidade urbanística também para esse público. Então, muitas vezes as mulheres e as pessoas com deficiência de forma geral não conseguem acessar determinados serviços porque, enfim, não tem condições mesmo de acesso, de ingressar, né, naquele edifício ou de chegar até lá. Então, a gente sempre precisa ter isso em mente, que existem várias formas de barreira e várias acessibilidades, contemplando, né, os diferentes tipos de deficiência. A legislação que dispõe sobre cotas no mercado de trabalho já é bem antiga no Brasil. Ela é de 1991. A questão é que muitas empresas não cumprem essa legislação. Então, eu entendo que não é um problema na legislação, mas na forma como ela tem sido implementada e também nos processos de fiscalização. Então, existem instâncias competentes, o Ministério Público do Trabalho tem atuado fortemente nessa área para cobrar, né, das instituições a efetiva contratação dessas pessoas. A gente ouve muitos discursos, por exemplo, de uma falta de capacidade das pessoas ou de uma falta de qualificação, que não se encontram pessoas com deficiência com o perfil necessário para atuar naquela instituição, mas a gente também sabe que existem outras questões, né? Muitas vezes as empresas não estão dispostas a garantir condições de acessibilidade para aquele empregado, né? Existem preconceitos muito arraigados sobre qual vai ser a efetiva atuação daquela pessoa no mercado de trabalho. E, por outro lado, a gente tem visto experiências extremamente exitosas após a contratação, né, de uma mudança cultural dentro daquela instituição e de ruptura de preconceitos. A ideia de uma rede de proteção envolve um conjunto de serviços em diferentes políticas públicas. Por exemplo, uma mulher que vai acessar um serviço de saúde e aí é diagnosticado, né, uma determinada DST ou uma determinada situação de saúde decorrente de violência, pode se articular com outros serviços de assistência, né, a própria polícia com a delegacia da mulher, né, serviços do Tribunal de Justiça ou do Ministério Público. A educação também tem um papel fundamental quando a gente fala, né, de crianças e adolescentes, meninas com deficiência. Então, quando a gente fala de uma rede de proteção social, a gente está entendendo que é um tema complexo, que não é um tema que vai ser resolvido de uma forma imediata ou apenas com uma intervenção, né? O que acontece é que muitas vezes esses serviços não se comunicam ou não garantem acessibilidade para atendimento desse público.
Quando a gente olha a história das pessoas com deficiência no Brasil, a gente percebe que existiram várias fases. Desde a total segregação, onde as pessoas com deficiência ficavam reclusas às suas casas e ao convívio familiar, até uma pequena integração, mas ainda de forma separada. E agora a gente está no momento caminhando para a inclusão. Então é necessário aprofundar ações que permitam essa inclusão, né, em várias instâncias da nossa vida. Na nossa vida comunitária, nos espaços educacionais, inclusive na educação superior, no ambiente de trabalho. Então a gente percebe que ainda há muito a ser feito, muito embora também a gente já tenha avançado bastante em termos de legislação e também no avanço da criação de instituições que atendam esse público com os recursos que sejam necessários.